Opa meus manos, então, Itoshi Rin é um dos personagens centrais de Blue Lock, e para muitos, o seu personagem favorito. E nesse vídeo eu irei explicar suas habilidades, motivações e tudo que o levou a ser o atual top 1 ao lado de Izagi. E agora sim, bora pro vídeo. Desde pequeno, Rin sempre foi muito ligado ao seu irmão Sai, e sua relação com o futebol teve início justamente quando ele estava observando Sai jogar. Naquele momento, Rin se questionava se também poderia ser igual ao seu irmão. Mas antes que ele percebesse, agindo por instinto, lá estava Rin para receber um passe de Sai. Um passe que ninguém havia compreendido, mas ainda assim, Rin surgiu com um voleio absurdo, marcando um golaço. E naquele momento, se deu início do sonho dos irmãos Itoshi, o sonho de se tornarem os melhores atacantes do mundo. Ambos eram geniais. Rin e Sai faziam uma dupla perfeita, mas certo dia, ambos tiveram uma conversa, e nesse momento, Sai revela que irá jogar no Royale da Espanha. Então agora os irmãos imbatíveis estavam se separando. E nesse meio tempo, Rin se tornou o melhor jogador do seu time, o melhor da sua categoria. E então Sai retorna para o Japão, e é aqui nesse momento em que o sonho dos irmãos Itoshi era desfeito, desencadeando uma tristeza e ódio profundos de Rin por seu irmão. Algo que mudou significativamente a sua personalidade, saindo de um garoto feliz e sorridente para alguém com um semblante o tempo inteiro sério, alguém frio e calculista. E ao entrar no projeto Blue Lock, Rin é apresentado apenas na segunda seleção, e ele logo se exibe com aquele chute curvo, mostrando que essa era sua arma principal. Naquele momento da história, Rin era absoluto, não havia ninguém melhor do que ele. E apesar de Izagi ter seus momentos de glória, como no último jogo contra o time vermelho de Rin, onde ele o derrotou com seu quebra-cabeça, ou durante o jogo contra a ISO 20, onde Izagi manipulou o jogo e marcou o gol da vitória. Apesar desses momentos, Rin ainda era superior a Izagi. E agora falando das suas habilidades, Rin possui um arsenal completo, começando com seu famoso chute curvado, uma das armas mais utilizadas por Rin, onde ele marca de qualquer distância com uma curva perfeita. Ele pode dar um chute de trivela, um passe curvo e de trivela também, com um chute direto giratório. E assim como Izagi, Rin também possui uma excelente consciência espacial. Ele lê o campo, sabe onde se posicionar, antecipa os movimentos dos adversários, tudo isso podendo arquitetar o jogo à sua maneira. Ele também possui ótimos dribles, embora sua especialização não seja apenas o drible puro como o Bachira, mas ele tem técnicas de alto nível, como o Occlusion Break e o Mastery Turn. E agora nos deparamos com uma arma que foi apresentada só durante a segunda seleção. Nesse estado, Rin desenvolve uma forma de manipular os adversários e até os seus companheiros como se fossem peças, orquestrando os movimentos alheios para benefício próprio. O Rin também conta com um estado de fluxo totalmente diferente dos outros, sendo esse o seu modo destrutivo, que quando é acessado, Rin fica totalmente imerso, superando adversários mais fortes e habilidosos, ignorando por completo suas limitações. Por exemplo, seu irmão Sai utiliza o contra-drible, assim fazendo uma bela destruição. Ele espera o movimento do adversário e rapidamente faz o movimento para fugir do contato, resultando em drible lindo. Diferente de Rin, o mesmo espera o contato, espera que o adversário venha com tudo para cima dele, para que seja mais humilhante a sua derrota, destruindo o adversário por completo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele também possui os olhos do predador, sendo capaz de focar em um único ponto para fazer uma finalização milimétrica. E nos estágios finais da partida contra o Bastard, Rin conseguiu evoluir essa visão de forma defensiva, conseguindo antecipar o passe de Kaiser para Izagi. E agora, atualmente, ele usa essa visão de forma ofensiva, para chutar rapidamente após receber a bola, mesmo sob pressão. E essas são apenas algumas das habilidades de Rin que foram apresentadas até então. E agora eu irei ligar todos os pontos e evoluções de Rin. Primeiro eu gostaria de começar com sua versatilidade. Ele combina visão, técnica, finalização, posicionamento, consciência tática e um físico de elite, coisas que muitos jogadores teriam só um ou dois desses elementos no alto nível, mas Rin tem eles num nível altíssimo, resultando em um jogador super completo. Agora vem a consistência. Desde a sua apresentação, Rin foi mostrado como um jogador focado, disciplinado e consciente dos seus objetivos. Sua média de gols e o seu desempenho muito acima da média foram cruciais para seu reconhecimento como o número 1 de Blue Lock.
representando não apenas um excelente jogador, mas um jogador de elite, sendo o único jogador de Blue Lock a marcar um gol contra o Top 5 Roads. E agora, falando do jogo contra a U20 do Japão, Rin foi fundamental. Mesmo Izagi articulando tudo, Rin teve seus momentos de glória, como seu golaço de trivela e seu estado de fluxo, sendo essa a primeira vez que vimos o seu modo destrutivo. E na Liga Não Egoísta, Rin foi muito além, se tornando o artilheiro da liga ao lado de Barou com 7 gols, e ele também se consagrou top 1 ao lado de Izagi, ambos com uma proposta de 240 milhões. E durante a preparação para a Copa do Mundo Sub-20, Rin passou por um treinamento específico para controlar seu modo destrutivo e poder jogar com seu máximo potencial. Iniciando o primeiro jogo da Copa do Mundo, durante o segundo tempo, Rin deixou seu gol contra a Nigéria. E agora eu irei fazer uma análise completa. Como atacante, Rin pode atuar tanto como um avançado completo ou um centroavante moderno, mas também pode jogar como um falso 9, recuando mais do que o típico atacante para participar da construção das jogadas. Quando ele joga nas pontas, seu papel muda para o de extremo invertido, um jogador que corta para o meio buscando finalizações de fora da área. Fisicamente, Rin mede 1,88, uma altura excelente para um atacante e um pouco acima da média para um ponta. Ele é destro, mas possui um pé esquerdo sólido, o que lhe dá versatilidade nas finalizações. Rin é o tipo de jogador que se destaca instantaneamente, seja pela precisão nos chutes, pela inteligência tática ou pela capacidade de dominar o jogo sozinho. Ele é aquele tipo de talento que naturalmente se torna o as de qualquer time. A sua principal arma é a precisão absoluta nos chutes, é o alto nível de curva que ele consegue aplicar na bola. E entre as suas armas secundárias estão o modo destrutivo, o olho do predador e a consciência espacial. E claro, sem esquecer, o seu drible. O estilo de jogo de Rin pode ser descrito como uma fera individual, um jogador que dispensa ajuda, e mesmo quando o time inteiro está mal, você pode simplesmente passar a bola para ele e ele vai criar algo sozinho. É aquele tipo de jogador que você pode tocar para ele e é só correr pro abraço. E agora, falando do seu lado ofensivo, o primeiro ponto é sua ameaça ao gol. Rin prefere chutes colocados com curva em vez de usar a força, mas isso não significa que o seu alcance seja limitado. Ele consegue finalizar de qualquer distância, inclusive fora da área, tudo isso com uma consistência impressionante. Ele também domina o chute de trivela, o que lhe permite curvar a bola mesmo quando está do lado oposto do campo. E combinando isso com sua capacidade de usar os dois pés e o seu predador Y, Rin se torna um dos finalizadores mais letais de Blue Lock, capaz de marcar de praticamente qualquer posição. E agora, chegando no seu posicionamento, esse é outro ponto forte. Rin sabe ocupar espaços perigosos tanto com a bola quanto sem ela. Sua leitura e time perfeito para se infiltrar entre as linhas defensivas fazem dele um perigo constante. E quando o assunto é duelos 1 contra 1, Rin também é uma ameaça absoluta. No início, ele usava o modo destrutivo para analisar e desarmar o ponto mais forte do adversário, mas com o tempo ele passou a aplicar esse estado de fluxo de maneira mais física, usando dribles agressivos e choque corporal, se tornando um atacante quase impossível de se parar. E além do Rin ser altamente ofensivo, ele também se torna um defensor inteligente com sua excelente leitura de jogo. Ele usa isso para interceptar passes e jogadas. O seu time é perfeito para desarmar, fruto da combinação de visão de jogo, QI tático e seu físico de alto nível. E agora, esse aqui sendo um dos seus maiores diferenciais, é usar o predador Y de forma defensiva, tal feito que só vimos o Rin usar. Ele foca em um oponente para marcá-lo individualmente e analisa seus movimentos até o momento perfeito para roubar a bola. Isso faz dele um defensor extremamente eficaz, mesmo quando seu forte é o ataque. E quando o assunto é adaptabilidade, Rin se destaca também. Quando o time de Blue Lock jogou contra a ISO-20 do Japão, Rin foi o primeiro a se adaptar, criando uma jogada simplesmente do nada. Ele é o tipo de jogador capaz de corrigir suas próprias falhas, como quando aprimorou seu modo destrutivo, aplicando o predador Y para a defesa ou ajustando seu drible com base no espaço disponível. E falando do seu protagonismo nos jogos, isso também é de alto nível. Rin costuma decidir as partidas com maestria, mas sua obsessão por Sai e Izagi já fez o perder alguns jogos, como no jogo contra o Bastas, onde ele desperdiçou chances ao priorizar destruir Izagi em vez de vencer. E falando do seu ego, Rin tem um dos egos mais complexos de Blue Lock. Ele não quer ser o melhor pelo jogo, mas sim para superar seus rivais.
Isso o torna letal, mas também perigoso para si mesmo. Se um dia alcançar Izag ou Sai, o que motivará depois? Se ele não for capaz de evoluir seu ego sozinho, isso pode se tornar sua decadência. Se baseando em tudo que temos no mangá, Rin é um jogador extremamente completo, com muito potencial a ser explorado. Um gênio que nasceu para brilhar sozinho, mas que precisa aprender a canalizar seu ego de forma certa. E desse jeito ele pode facilmente se tornar o melhor jogador do mundo. E agora que já sabemos o potencial de Rin, eu irei especular algumas das suas possíveis estatísticas. Lembrando que não temos nenhum dado oficial das estatísticas de Rin, mas levando em consideração tudo que já foi apresentado, o seu overall deve ser da seguinte forma. Sua velocidade é algo em torno de 86 e 91, lhe dando uma pontuação A. Seu drible, apesar de não ser sua especialidade, é algo em torno de 87 e 90, totalizando em outro A. E agora falando dos seus passes, também esse não é um dos seus pontos fortes, mas não fica nada atrás, com um overall entre 86 e 90, resultando em outro A. Na verdade, eu acho que esse é até um ponto forte, não tem nada de ponto negativo aí não. E agora falando da defesa, já vimos que esse não é o seu ponto mais forte, porém Rin consegue se manter bem, com uma pontuação entre 76 e 81, e considerando que ele utiliza o Predador A, eu acho até que é acima de 81, entre 82 e 83, mas eu não vou especular muito. E dessa forma ele consegue totalizar um B em sua defesa. E agora, chegando na sua finalização, esse sendo o seu segundo ponto mais forte, com algo em torno de 96 a 98, lhe dando uma classificação S. E agora, para finalizar, a sua ofensiva, o quão perigoso o Rin consegue ser numa partida. Essa classificação é a mais forte que ele tem, sendo algo em torno de 97 e 99, formando mais um S. E levando em consideração todas essas estatísticas, o overall geral de Rin fica em torno de 95 e 96, resultando em uma classificação S. E bom, esse foi o vídeo, meus manos. Comenta aí o que você achou dessa análise. Tamo junto e valeu!